Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? E aí, gente? Quarta-feira, metade da semana. O tempo tá voando, né? Hoje, dia 28 de agosto. Neste capítulo 28, ele vai falar pra gente que desde os primórdios, né? Desde aquela época, a gente já tinha e já convivia com todo tipo de desordem social. Tinha rico, tinha pobre, tinha malvado, tinha justo, tinha sincero, tinha o bajulador, o prudente, o insensato. Então, ele mostra pra gente que isso estava lá desde os primórdios. Por isso que eu tomo a palavra, né, a Bíblia, como testemunhos de pessoas que já viveram nesse mundo e já viveram coisas semelhantes ao que a gente vive hoje. E ler a palavra e ver como que essas pessoas lidavam com esse tipo de coisa, né? Como que elas se portavam, e ouvir principalmente conselhos de um rei, né? No caso aqui o Salomão, é de extrema importância para que a gente possa escolher, né? Para onde que a gente vai orientar a nossa vida. Então, por isso que eu acho muito, muito importante a gente fazer essas leituras, né? Então, vamos lá ver o que é que ele tem para dizer pra gente aqui no dia 28. O ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas o justo sente-se seguro como um leão. Quem não deve não teme, né, gente? Não precisa fugir, não precisa se esconder. Quem não deve não teme. Por causa do pecado de um país, multiplica os seus chefes, mas sob um sábio, um sensato, a ordem perdura. Gente, olha isso. Por causa do pecado do país, multiplicam-se os chefes. Vocês veem algo semelhante, né? Quantas pessoas para mandar, quantas pessoas querem no poder, e o que está adiantando? Está colocando ordem? Não, né? Pois é. Um pobre que oprime miseráveis é qual chuva torrencial, causa fome. Um pobre que oprime miseráveis. A desordem social é tanta que é aquilo, né? É igual na palavra. Aquele trabalhador vem, pede ao seu senhor perdão pela dívida. Aí o senhor vai lá e perdoa a dívida. Quando o senhor perdoa a dívida dele, um mais pobre do que ele vai lá e pede perdão da dívida que ele tinha com ele. O que ele vira e faz? Não te perdoo. Então parece que é sempre uma cadeia, né? Não é que o pobre não oprime outro pobre. Não. Desculpa. É que cada um, às vezes, tá vivendo olhando seu próprio umbigo. Então, gera um ciclo, né? Não é só o rico que oprime, como muitos aí acham. Não é a corrupção, a opressão. Isso daí vem de todos os lados. Cabe a gente decidir onde e como a gente vai pautar a vida da gente,
Mas isso vem de todo lado. Os homens maus não compreendem o que é justo. Os que buscam o Senhor tudo entendem. Por quê, gente? Porque tem coisas e tem entendimentos que só mesmo o Senhor, para clarificar, para dar direção, para iluminar, né? Para trazer luz, só Ele mesmo. Mais vale um pobre que caminha na integridade que um rico em caminhos tortuosos, ou seja, sempre escolher o caminho da integridade, né? Isso daqui não importa se você é rico, se você é pobre, seja íntegro sempre. Um filho inteligente segue a instrução. Quem convive com os devassos torna-se a vergonha de seu pai. Então, um filho inteligente segue a instrução. Como que você vai adquirindo a inteligência? Observando, né? Observando os ensinamentos, observando as instruções. E aí ele está falando, quem convive com os devassos torna-se a vergonha. Nós já falamos sobre isso. Ambiência. Se você convive no meio dos devassos, é uma questão de tempo para você começar a se comportar como eles. Por isso que a gente não pode fazer isso. Quem aumenta sua fortuna por usuras e logro, ajunta para o que tem piedade dos pequenos. Aquele que afasta o ouvido para não ouvir a instrução, até em sua oração é um objeto de horror. Gente, Deus não fica satisfeito com a oração daquele que afasta o ouvido para não ouvir a instrução. Vocês já tiveram a oportunidade de estar na presença de alguém assim? Tem gente que você vai explicar ou falar alguma coisa, a pessoa vira a cara. Às vezes ela sai do recinto para não ouvir. Para não ouvir. E aí depois vai orar. E o que ele está falando aqui? Até em sua oração ela é um objeto de horror. Quem seduz os homens corretos para um mau caminho, cairá no fosso que ele mesmo cavou. Não preciso falar nada, né? E para os íntegros caberá a herança da felicidade. Gente, olha essa promessa. Para os íntegros caberá a herança da felicidade. Que coisa maravilhosa, né? O rico julga-se sábio, mas o pobre inteligente penetra-o a fundo. Quando os justos triunfam, há muita alegria. Quando os ímpios se erguem, cada qual se esconde. Quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Quem confessa e as detesta, obtém misericórdia. Quem finge e quem esconde os seus pecados, não prosperará. Mas se você confessa, né? Se você acolhe o seu erro, se você confessa, se você se arrepende, se você pede perdão, você alcança a misericórdia. E aí eu pergunto, justiça ou misericórdia? Que a gente sempre siga o lado da misericórdia. Porque, na mesma medida que você julgar, você será julgado. Mas se você for misericordioso, imagina você poder contar com a misericórdia de Deus. Feliz daquele que vive em temor contínuo, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Feliz aquele o que está continuamente procurando obedecer,
procurando ser obediente, que observa a palavra. Feliz dele. Leão rugidor, urso esfamado, tal é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Gente, quando uma pessoa ruim, quando o ímpio, quando uma pessoa sem valores, quando uma pessoa que não observa as leis, não tem temor no Senhor, domina sobre o povo sofre. O povo geme. Um príncipe destituído de senso é rico em extorsões, mas o que odeia o lucro viverá longos dias. Quem é destituído de senso é rico em extorsões. Se você não tem bom senso, você faz aquela época, né? Usava extorquir as pessoas. Eu penso que os impostos deviam ser muito altos, né? Aquelas pessoas que deviam ter um negócio e tinham que pagar mais. Agora, quando o príncipe odeia o lucro, mas está preocupado com o reino, com o povo, a conduta dele é totalmente diferente, né? O homem sobre o qual pesa o sangue de outro fugirá até o fosso, não o retenhas. Ou seja, ele vai fugir, não o retenha. O que caminha na integridade será salvo. Quem seguir por caminho tortuoso cairá no fosso. O que caminha na integridade será salvo. O que cultiva seu solo terá pão à vontade. O que corre atrás das vaidades se fartará de miséria. Gente, quem cultiva seu solo, quem faz o trabalho de cada dia, quem cuida da sua vida, quem faz o que precisa ser feito, terá pão à vontade. Nunca vai lhe faltar. Nunca. Agora, quem corre atrás de vaidades, aí já não tem essa mesma garantia. O homem leal será acumulado de bênçãos. O que, porém, tem pressa de se enriquecer, não ficará impune. Não tenha pressa não estou falando nem de ficar rico, mas não tenha pressa de se tornar a pessoa mais sábia de todas, a pessoa bem-sucedida. Não. Tudo na vida é um processo, gente. No processo, você não pode pular etapas. Você tem que passar cada uma. Senão, você compromete o seu resultado, né? Então, tenha paciência com o processo. Não é bom mostrar-se parcial a quem cometa este pecado por um pedaço de pão. Tem gente que por um pedaço de pão se posiciona de um lado equivocado. Ele escolhe, ele vende, né, a opinião dele por um pedaço de pão. E aí eu te pergunto, não precisa nem falar, né, o resultado. O homem invejoso precipita-se atrás da fortuna, não sabe que vai cair sobre ele a indigência. A inveja, gente, a inveja indo atrás de fortuna. A indigência cairá sobre essa pessoa. Mais dia, menos dia. Também uma promessa. Quem corrige alguém encontra no fim mais gratidão do que lisonjas.
quando você tem a capacidade de corrigir alguém e tem como fazer e consegue fazer a correção fraterna, gente, a pessoa vai ficar eternamente grata. Ela pode até ficar chateada no momento, mas na hora que ela entender o fundo que está por trás daquilo dali, ela terá gratidão. Quem furta de seu pai ou de sua mãe dizendo isto não é pecado, é colega do bandoleiro. Gente, furtar, não importa de quem, não importa se é do pai ou se é da mãe, tá errado. Então, por favor, abstenha-se dessa conduta. Não importa de quem seja, está errado. Quem se fia no seu próprio coração é um tolo. Quem caminha com sabedoria escapará do perigo. Quando ele fala quem se fia no seu próprio coração, é por quê? Porque se a gente não tem o hábito de cuidar e higienizar o coração, né? E confia somente nele, nos seus sentimentos, você está sendo um tolo. Porque você não está tendo a percepção do todo. Você não está tendo consciência de tudo, né? Do completo. Você não está com a consciência ampla. Então, cuidado com isso. Não se fie só no seu coração. O homem cobiçoso provoca contendas, mas o que se fia no Senhor será saciado. Gente, quem é cobiçoso sempre está procurando alguma confusão. Sempre está começando alguma confusão. Agora, quem caminha com sabedoria, né? Quem se fia no Senhor é saciado. Viver da providência divina. Quem dá ao pobre não padecerá penúria, mas quem fecha os olhos ficará cheio de maldições. Quem dá ao pobre, gente, está emprestando a Deus e não vai sofrer penúria. Mas, se você fechar os olhos, né? Se você fingir que você não está vendo aquela pessoa, existem pessoas que cruzam o caminho da gente no dia a dia, que o Senhor está permitindo você ver a miséria daquela pessoa, para que você tome uma atitude, não é o outro. Então, às vezes a gente passa por uma pessoa que está precisando de alguma coisa e aí a gente fala assim, vai pedir para outra pessoa vai ajudar. Cuidado com isso. Tem coisas, tem males que o Senhor permite que você veja, porque Ele quer que você dê um direcionamento para aquilo. O que dá ao pobre não padecerá penúria, mas quem fecha os olhos ficará cheio de maldições. Quando se erguem os ímpios, cada qual se oculta. Quando eles perecem, multiplicam-se os justos. Gente, quando muitos ímpios caem, né? Os justos se multiplicam. E aí para o povo é uma alegria. Porque quem pauta sua vida na justiça, né? Imagina uma pessoa governando uma cidade, um estado, um país, e essa pessoa sendo uma pessoa de coração justo. Todo mundo tem a ganhar. O problema é encontrar esse tipo de pessoa, porque às vezes a pessoa ela é até justa,
mas só ali no quintalzinho da casa dela. Quando já começa a sair pra fora ali, já não é tão justo assim, né? Então, mas quando acontece isso, o povo, ele é exaltado, né? A condição de vida dele melhora bastante. Então, gente, esse é o capítulo de hoje, 28. Convido vocês a ler, orar nos versículos que mais fazem sentido para vocês. Comenta, compartilha. Tem um canal lá do YouTube. Para eu poder fazer isso aqui ao vivo lá, igual eu faço no Instagram, eu preciso de alguns seguidores mais. Então, quem puder ajudar, eu agradeço, tá? Um beijo grande. Amanhã a gente tá de volta, se Deus quiser. Até mais.